Parecia que não havia mais fundos. A intitulada criptomoeda de pagamento XRP, que já foi mais valiosa inclusive que a própria Ethereum, saltou em seu preço 60% semanas atrás, resultando assim o seu nome destaque na comunidade de criptomoedas. Embora a XRP já tenha passado por fases sombrias, agora esses movimentos seguintes podem decidir o futuro do mercado de criptomoedas. Mas é aí que tá, você sabe qual o motivo dessa valorização recente e o que a XRP anda vivendo que é tão importante para o futuro das criptomoedas? Qual a finalidade do seu projeto? Se tá a fim de descobrir isso, vem comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar tudo sobre o que causou essa possível valorização e o que pode ser um recomeço da famosa criptomoeda XRP. Mas antes de falarmos sobre a valorização da XRP e para que todas as peças se encaixem nesse vídeo, meu caro, vamos primeiramente falar sobre a empresa que está por detrás dessa criptomoeda, assim como eram seus objetivos iniciais. No ano de 2011, iniciou-se o que eram os primeiros passos da XRP. Foi fundada a Ripple Labs, uma empresa que é responsável por emitir a criptomoeda que chamamos hoje de XRP. Exemplo, a Apple em seus iPhones, a XRP é um produto da Ripple. E de fato, como tudo surge com um propósito, a XRP nasceu com a intenção de ser usada como uma criptomoeda de meios de fundos para transferir dinheiro ao exterior. Para que você entenda melhor, hoje até então, o sistema mais utilizado no mundo para realizar transferências internacionais ele é chamado de SWIFT. O SWIFT é considerado basicamente como um sistema de mensagem de bancos. Vamos a uma seguinte suposição: João, indivíduo A, aqui no Brasil, necessita transferir dinheiro para o seu amigo Carlos, indivíduo B, que está na Turquia. João então abre o aplicativo do seu banco, já com todos os dados de Carlos em mãos, inicia agora as etapas de transferência. Como o real para a moeda turca nesse processo não é um pagamento comum, João precisará arcar com as taxas de conversão do real para o dólar, pagando assim essa taxa de câmbio e também o valor do SWIFT, que custa até então um preço em média acima de R$100. Mas a burocracia não para por aqui, meu amigo. Depois de João concordar com a transferência, inúmeros processos de verificação começam. E se por um acaso o banco de João não tiver relação direta com o de Carlos, esse dinheiro pode ser enviado a um banco intermediário, causando mais lentidão ainda. Muito dramático isso, não é verdade? Então agora, imediatamente, a Ripple Labs, buscando contornar esse problema, entra em ação lançando o seu primeiro produto com o nome de RippleNet, hoje chamado também de Xcurrent, sendo um sistema descentralizado e feito para corrigir os problemas dos bancos lentos. Podemos dizer, com esse sistema, se um banco deseja movimentar grandes quantias de dinheiro, em vez de precisar usar vários bancos intermediários para essa transferência, ele pode simplesmente converter o dinheiro em XRP e enviar esse XRP ao banco destinatário, realizando tudo isso em minutos e com taxas de pequenos centavos de dólares. Porém, eles conseguiram algo ainda mais com esse sistema, tornando-se também inimigos da lavagem de dinheiro com a sua detecção de fraudes. Na verdade, o sucesso na resolução desses problemas foi tanto que a Ripple tinha numerosas parcerias, incluindo até mesmo o Banco Santander e a MoneyGram, uma empresa americana especializada em transferências internacionais. Assim, o sucesso deles foi inevitável, se tornando um dos maiores players do mercado, elevando o preço da criptomoeda XRP de menos de centavos de dólares para mais de $3 no começo de 2018. Mas é aí que tá, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, chamada de SEC, abriu os olhos sobre as operações da empresa Ripple. A agência do governo americano informou que a Ripple liberou mais de 1,3 bilhões de dólares em títulos não licenciados ao público. Devido a isso, surge então um processo e a chapa esquenta principalmente aos nomes mais influentes dentro da empresa. Para que você entenda
entenda melhor, a agência do governo americano considera o XRP como um título não licenciado. Um título financeiro, meu amigo, nada mais que é um ativo financeiro negociável que representa alguma forma de propriedade em uma corporação ou entidades. E sim, geralmente eles estão sujeitos às leis de valores mobiliários de qualquer país. Ainda assim, agora o cenário começa a ficar ainda mais quente. A SEC também anuncia essas atitudes da Ripple como a omissão de potenciais compradores a informações de negócios da XRP e Ripple, e outras importantes proteções de longa data também que são fundamentais ao público americano. Nesse processo todo, então, o preço da XRP cai drasticamente de seus 58 centavos de dólares para 21 centavos, assustando toda a comunidade de criptomoedas. O que faz um título para a agência do governo americano. Para determinar se um token é um contrato de investimento, a SEC usa principalmente o teste de Howey. O nome Howey refere-se a uma empresa do ramo de laranjas que, a fim de arrecadar dinheiro, vendeu parte de suas terras no estado da Flórida. Mas não é só isso, esses compradores, boa parte, não eram agricultores ou viviam na Flórida. Estima-se também que 85% deles assinaram contrato de serviço para manutenção dessas terras. O lucro então era dividido com os compradores e Howey ficava com o restante. A SEC então, furiosa, move uma ação contra a empresa por oferecer títulos não registrados. O teste de Howey, conforme a SEC, se aplica a Ripple então da seguinte forma em 3 situações. A Ripple Labs, a empresa, vendeu 1,3 bilhões de dólares em tokens XRP para o público sem registrar nenhuma dessas transações. Os investidores também compraram a criptomoeda porque acreditavam que estavam investindo em uma empresa comum. Marketing feito por parte da Ripple também fizeram acreditar que os preços da XRP subiram devido aos esforços da empresa. É aí que tá, esse processo contra a Ripple já teve vários desfechos, porém agora surge o que parece ser uma notícia animadora aos investidores da XRP. Recentemente foi divulgada uma notícia que SEC e Ripple pedem decisão imediata em processos sobre se as vendas da XRP violaram as leis de valores mobiliários, argumentando que o juiz que supervisiona o caso tem informações suficientes para tomar uma decisão sem estender mais esse processo. Mas quais são os tipos de defesa que a Ripple apresenta para levar a vitória nessa? Algumas defesas da Ripple argumentam o seguinte: a SEC não pode estabelecer que os detentores de token XRP não poderiam razoavelmente esperar lucros com base nos esforços da Ripple, pois não houve obrigações contratuais. Apesar disso, a SEC alega que sim, pode haver um contrato de investimento sem contrato a partir de qualquer direito concedido ao comprador, mesmo que o emissor não exija obrigação. Em sua outra defesa, a Ripple também argumenta que os lucros provenientes da XRP são exclusivamente das forças de mercado e de oferta e demanda. No momento, por que essa decisão SEC versus Ripple é tão importante para o futuro das criptomoedas? Atualmente, muitas criptomoedas são reguladas pelos regulamentos da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que é uma outra agência governamental dos Estados Unidos, mas com regulamentos bem menos pesados que a SEC. Se a SEC ganhar, eles vão ter supervisão regulatória sobre muitas criptomoedas que estão sendo negociadas hoje em dia. Há uma boa chance nisso também de sufocar o desenvolvimento da tecnologia nos Estados Unidos, já que ela foi desenhada para ser independente de regulamentos pesados. Mas e aí, e se a Ripple ganhar? Se a Ripple ganhar, os regulamentos mais leves da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities provavelmente vão se aplicar e a tecnologia blockchain fica mais livre ainda para se desenvolver. Bom, agora cabe ao juiz desse caso tomar uma decisão favorável ou não. Os conselheiros da Ripple estão com expectativas altas que sairão vitoriosos dessas, pois não há alegações de fraude. Até então, com esses anúncios da equipe, foram um
dos motivos que o XRP deu um salto em números consideráveis. Mas e aí, quais são as suas expectativas para essa decisão futura? Quem você acha que vai ganhar, a Ripple ou SEC? Teve alguma dúvida no vídeo? Comenta aqui embaixo para eu saber. E se você ficou até esse momento do vídeo, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal, não esquecendo de ativar o sininho de notificações. Se você chegou até aqui, significa que gostou bastante do meu conteúdo, então para me recompensar, dá essa moralzinha, galera. É isso, eu espero que todos tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.